Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós estamos aí na terceira aula de História da Igreja e o nosso tema de hoje será a Reforma Protestante no século XVI. Tratando-se de reforma, nós precisamos retornar um pouquinho mais atrás para falar a respeito do cristianismo, quando ele começou ao longo da história da igreja primitiva. Houve mudanças em todos os contextos, seja ele cultural, seja ele moral, social, através do tempo. Quando Cristo trouxe um evangelho saudável, um evangelho perfeito, a partir daí começou então uma mudança totalmente generalizada, claro, a favor do cristianismo, mas essa mudança acabou se tornando o quê? Acabou se tornando uma perseguição para os cristãos. Tudo que é novo, tudo que era transformador na época, houve aceitação por muitos, mas também houve a rejeição por muitos. E a reforma, ela foi necessária tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, justamente por quê? E para quê, na verdade? Porque o povo ele estava se afastando da presença de Deus, estava afastando-se da doutrina a qual o Senhor havia deixado e ensinado ao longo dos anos através dos apóstolos, e com isso houve-se o quê? Houve um rompimento dessa comunhão que havia entre Deus e o homem. Assim também aconteceu no passado, quando o povo de Israel havia deixado, né, a presença de Deus e se corrompido ao longo da história quando foi levado cativo. E as reformas, ou seja, as mudanças de atitude, a incomodação por algo melhor através dos antepassados, isso também aconteceu logo após o cristianismo surgir por intermédio de Cristo. A partir daí, nós vamos ver homens se levantando, dando a sua vida em prol do evangelho, simplesmente por não concordar com aquilo que estava sendo inserido dentro da palavra verdadeira. Então, a igreja, ela estava se distanciando, o evangelho estava sendo distante das pessoas ou sendo levado de forma errada. As pessoas, os líderes religiosos da época, estavam usando o próprio cristianismo ou a própria palavra para poder então subjugar as pessoas, tá? Colocar em uma posição delicada para poder então controlar essas pessoas. Ou seja, quem detinha o conhecimento da palavra detinha-se todo o poder, porque as pessoas estavam carentes, tanto espiritualmente quanto socialmente. E é aí que a Igreja Católica, na época, ela entra para tentar suprir toda essa necessidade, tanto espiritual quanto social. As pessoas estavam passando fome, estavam carentes, então a igreja entra para poder então levar tanto o alimento espiritual quanto o alimento terreno, tá? Mas dentro disso aí começou então o quê? Haver líderes tentando usufruir e tentando subjugar, na verdade, e aproveitar, claro, para ganhar os seus dinheiros, em cima de sentimentos das pessoas daquela época. E houve então a necessidade de quê? Uma necessidade de mudança, uma necessidade de transformação. E aí começam então as reformas cristãs religiosas da época do século XVI em diante. Então nós vamos começar aí com uma pré-reforma, na verdade, que nós vamos dizer assim, aonde alguns homens se levantaram ao longo da história para poder combater as heresias que estavam sendo que estavam sendo implantadas dentro do verdadeiro cristianismo. E isso estava fazendo com que as pessoas se afastassem
deixasse de adorar o verdadeiro Deus e passasse então a adorar aí a outros deuses, deixando o amor a qual o Senhor havia ordenado. Então, os movimentos ao longo dos anos, eles veio seguindo, eles veio se levantando com força, mas era subjugado pelas forças romanas da época e tentavam parar esses homens que se levantaram. Na pré-reforma, ou seja, no início da reforma que houve a necessidade, vai se levantar os 5 movimentos que vai fazer então a diferença e que vai abrir a porta, na verdade, para outros movimentos que permaneceram até os nossos dias de hoje. Então, quais são esses 5 primeiros movimentos que nós chamamos de pré-reforma, tá? Essa pré-reforma, ela começa com 5 movimentos liderados por homens e grupos de homens a ponto de entregar as suas vidas em prol simplesmente do Evangelho e por não concordar com as religiões da época que estavam tentando se beneficiar, né? Se beneficiar com a tristeza alheia, com o sofrimento alheio. Então nós temos aqui esses 5 movimentos que surgiram na época, que é o movimento Albigênesis, Valdenses, John Griffith, John Hus, Jerônimo Savonarola. Então, esses 5 movimentos da pré-reforma, tá? Eles vão se levantar para quê? Para combater as doutrinas que estavam se levantando na Igreja Católica Romana da época. Ou seja, havia algumas doutrinas que estavam sendo inseridas no povo que estava trazendo o quê? Constrangimento e abandono da verdadeira fé. Então, esses movimentos aqui, eles vão se levantar para poder, então, combater as heresias que estavam sendo introduzidas no meio do povo por intermédio de doutrinas através da Igreja Católica. Então, nós temos aqui os Albigenses, tá? Que vai falar o quê? Que vai ser os puritanos que rejeitavam as tradições romanas, eram contra as doutrinas do purgatório e a adoração a outras imagens, tá? Então, os albígenes, tá? Os albígenes, eles eram o quê? Eram puritanos que eram contra as doutrinas católicas, que pregava a favor de quê? Pregava-se a favor do purgatório, tá? A favor do purgatório e também a adoração a outras imagens, tá? Concernente ao purgatório, a pregação dizia que todas as pessoas que morriam em pecados, elas não iam diretamente para o inferno, ou seja, elas iriam para um lugar para poder então ser purgada, ou seja, purificado seus pecados e retornaria em uma outra vida para poder então dar continuidade ao processo de pagar aí as suas penitências. Então, falava-se concernente ao purgatório e também as imagens, a adoração à imagem, tá? Os albígenes, eles eram contra a doutrina do purgatório e também da adoração à imagem. Também tinha os valdeses, tá? Os valdeses, eles também eram um grupo de pessoas ou um grupo de cristãos da época que se reuniram para poder então combater também as doutrinas católicas, tá? Os valdeses eram liderados por Pedro Valdo, tá? Um homem que se levantou para poder então também pregar em prol do cristianismo e levar um evangelho saudável, coerente, que buscasse a todos os povos sem nenhuma
paga de indulgência e outras coisas mais. Eles, então, vão se levantar também. Os valdeses. Né? Os valdeses eram um grupo de homens que rejeitavam os costumes e doutrinas romanas. Eles iniciavam ou ensinavam e explicavam as escrituras e distribuíam ao povo. Ou seja, eles eram contra as doutrinas romanas, também contra o purgatório, também contra a adoração à imagem, e eles pregavam a palavra, ensinava o povo e distribuía, tá, os panfletos ou a Bíblia da época para que todos pudessem ser alcançados com a leitura diária da Bíblia. Haja vista porque os católicos da época, ou o Papa da época, ele proibia qualquer tipo de leitura da palavra de Deus para aqueles que não fossem padres em diante. Se fosse abaixo de padre daquela época, não poderia o quê? Não poderia ter nenhum tipo de Bíblia para poder ler. Isso para quê, gente? Para poder controlar as pessoas, controlar os crentes da época. Então, vai se levantar os valdeses também para poder combater esse tipo de heresia que estava introduzido dentro da Igreja Católica. Então, eles vão ensinar a palavra de Deus, o cristianismo, eles vão levar a palavra até as pessoas e para ser distribuído aí para aqueles que queriam ser, de fato, alcançados pela palavra. Temos aí também outro, John Wycliffe, tá? John Wycliffe. Esse também aqui foi um homem que também está incluído dentro da pré-reforma, tá? Um homem cheio do poder, aonde também se levantou contra os costumes judaicos. O que John Wycliffe ele fez? Ele recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela. Era contra a doutrina da transubstanciação e considerava que o vinho e o pão eram apenas mero símbolo. Ou seja, a Igreja Católica, um costume, né, ou uma tradição entre eles, dizendo que o pão e o vinho, quando eles eram ingeridos, tá, se transformava no sangue e no corpo de Cristo. Por isso que não poderia o quê? Mastigar o pão. Ou simplesmente era apenas para colocar na boca e engolir direto. Então, isso eles pregavam, tá? Dizendo que a Santa Ceia, o vinho e o pão, na verdade, eles se transformavam aí no sangue e no corpo de Jesus Cristo. John Wycliffe, ele vem para combater esta heresia, tá? Então, o que John Wycliffe ele defendia? Ele era contra essa prática ou essa doutrina, tá, da substanciação, dizendo que o corpo de Cristo, o pão, na verdade, quando era comido, se transformava no corpo de Cristo, e o vinho também se transformava no sangue de Cristo. Ele veio combater isso aí, dizendo o quê? Que tanto o vinho quanto o pão era apenas simbolicamente comparado com o corpo e do sangue de Cristo. Logo, não havia nenhum problema de se morder ou mastigar o pão e beber o vinho sem nenhum problema. Era algo simbólico, foi o que Cristo ensinou, tá? Então ele vai vir combater os ensinamentos e a doutrina da Igreja Católica, simplesmente dizendo que o pão era algo comum, que era simbolicamente ao corpo de Cristo, e da mesma forma o vinho também era aí o sangue de Cristo de forma simbólica, tá? John Hus, tá? Era um outro também, um homem também que se levantou para poder combater
a heresia da sua época através da Igreja Católica. O que John Hus ele defendeu? John Hus defendeu as mesmas ideias de John Wycliffe, que defendia que Cristo é a cabeça da igreja e não o Papa. Então, tanto John Wycliffe como John Hus, eles vão ser contra as atitudes papal da época e vão declarar que Cristo é a cabeça da igreja e não o Papa. Tá? Então, todos deveriam seguir a Cristo, mesmo tendo líder, mas o Papa ele não poderia o quê? Gerir tudo, comandar tudo, mas sim, acima de tudo, Cristo é a cabeça da igreja. Tá? Esses homens, John Wycliffe, ele morreu, segundo a tradição, queimado em óleo também fervendo, tá? O seu corpo foi totalmente queimado. E John Hus, ele foi enforcado. Depois de ser enforcado, morto, o seu corpo também foi queimado. Tá? E também temos aí Jerônimo Savonarola. Tá? Jerônimo Savonarola, ele foi um dos pré-reformadores da sua época que abalou o cristianismo também na sua época. Tá? Se levantou para combater também as doutrinas católicas da época que foi surgindo. Então vamos lá. Jerônimo Savonarola era um monge dominicano, ensinava, pregava contra os males sociais, eclesiástico e político do seu tempo. Foi enforcado e teve seu corpo também queimado. Então, Jerônimo Savonarola, todos esses homens aqui morreram porque tinha algo em comum. E o que eles tinham em comum era simplesmente o quê? O cristianismo. Mudar a visão do povo concernente ao cristianismo. E o que ele enfrentou? Ele enfrentou os males sociais que estavam as pessoas, havia uma diferença social naquela época. Ele enfrentou as igrejas católicas, né, no campo eclesiástico. Ele enfrentou a igreja católica para derrubar as doutrinas, farsas e heresias que estavam dentro da igreja católica, e também enfrentou a política da sua época, a qual estava sendo colocada como interesses entre igreja e governo. Tá? A igreja e o governo. Por conta disso, houve aí uma total perseguição para com esses pré-reformadores, tá, da época. Então nós temos aqui esses 5 grandes movimentos que surgiram na época da pré-reforma e que deram início, então, o quê? Que deram início aí à reforma, tá? Deram início à reforma. Dentro do início da reforma, tá? Houve uma necessidade. Por quê, gente? No início, a igreja e o Estado, eles andavam juntos. Tá? Então, o Estado, ele tinha autonomia sobre a igreja, ou seja, ele tinha um peso de opinião em cima da igreja. E quando a igreja queria fazer algo, ela simplesmente estava com as mãos amarradas. E houve, então, uma necessidade de romper esse pacto, né, ou essa aliança entre Estado e igreja. Após romper essa aliança entre Estado e igreja, começa então o quê? Começa a reforma, tá? Através de alguns homens da época que se levantaram para poder então dar início à reforma de fato e mudar todo o circuito do cristianismo da sua época também. Então nós temos aí, tá? O início da reforma com Martim Lutero, tá? João Calvino, Ulrico Zwinglio, John
Knox e Guilherme Farel. Tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 homens que se levantaram também para poder combater a heresia na sua época, fazendo aí o início da reforma cristã, tá? Do cristianismo, mudando toda a história para que pudesse, hoje, na verdade, nós temos aí um pouco dessa facilidade a respeito do cristianismo. Esses homens entregaram as suas vidas, foram perseguidos, foram maltratados, ameaçados e mortos por conta do evangelho, por conta daquilo que eles não aceitavam concernente o que a igreja apostólica romana da época estava tentando inserir no meio das pessoas. Isso trouxe consequência dentro, na verdade, do cristianismo. Por quê? A igreja católica ela pregava algo que não condizia com a palavra de Deus, ou seja, com os escritos que foi deixado por Cristo, pelos apóstolos, e os apóstolos pelo pai da igreja, e os pais da igreja para os reformadores, até chegar aqui nesses homens, Martim Lutero, tá? João Calvino, Ulrico Zwinglio, John Knox, Guilherme Farel. Esses homens reformadores da época tiveram aí as suas oportunidades de contribuir também em prol do evangelho, do cristianismo, tá? Do cristianismo. Agora, gente, dentro desses homens, tá? Dentro desses homens que iniciaram a reforma, o início da reforma, tá? Martim Lutero, tá? Martim Lutero foi o que mais se destacou entre esses homens aqui, tá? Martim Lutero, ele nasceu, foi criado dentro de um mosteiro, tá? Segundo a tradição, ele era um padre que recebeu uma visão, tá, de Deus quando ele estava passando por uma tempestade. Ele então começou a ouvir vozes e a partir dali ele começou então a se inteirar e a querer mais saber de Deus. Começou então a estudar a palavra de Deus e viu e entendeu que tudo que ele estava lendo e que a igreja pregava, a igreja católica da época pregava, não condizia com o quê? Com os escritos que ele estava lendo. Ou seja, as mesmas coisas que havia no livro ou na Bíblia católica, eram também as mesmas coisas que estavam onde? Na Bíblia protestante, na Bíblia dos cristãos, a não ser os livros apócrifos da época. Mas todos os livros, todos os evangelhos, Antigo e Novo Testamento, estava também nas mãos de Martim Lutero. Então, quando ele começa a ler, Deus, então, através do Espírito Santo, começa a revelar a palavra a ele, e ele começa, então, a achar erros dentro da igreja apostólica romana. E ele, então, vai começar a pregar e a ensinar contra todos os ensinamentos que a igreja romana já estava infiltrando dentro do pensamento, dentro do coração dos cristãos da época, e ele então vai revolucionar na sua época o cristianismo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a escrever alguns livros, algumas doutrinas, né, baseado na palavra de Deus, e ele então vai começar a distribuir. Primeiro, ele vai então o quê? Distribuir aí, vai ser escrito 97 teses, que vai ser distribuído para os seus colegas, professores também da época, para que eles pudessem dar continuidade. Mas, após isso aí, ele então, por si e para si, e vai lançar e colocar nas portas de cada igreja católica da época, ele vai escrever também as 95 teses, tá? 95 teses que vai incluir o quê? Vai falar contra a doutrina do purgatório,
vai falar contra a paga de indulgências, vai falar contra a diferença social entre os mais abastados e os menos abastados, vai falar sobre o amor, vai falar sobre o perdão, vai falar entre N coisas, tá? Que vai justamente chocar e ir de encontro às doutrinas da Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, tá? Ele vai se destacar entre esses homens e ele vai então escrever 95 teses que vai confrontar as doutrinas da Igreja Católica. E a partir daí então começa a se mudar, começa a se transformar toda uma cidade através das suas teses, dos seus ensinamentos. Tá? Então, começa por aqui, por Martinho Lutero, tá? E então dá-se início e se espalha por todos aquele movimento. Tá? Foi perseguido, tá? Foi expulso de dentro do mosteiro onde ele estava, e ele então vai começar a viajar todo a sua cidade, todo o seu país, pregando aí a palavra de Deus de uma forma mais amorosa, de uma forma mais transformadora na verdade. Tá? Então nós temos aqui esses homens aí que deram início à reforma protestante. A pré-reforma, lembrando, a pré-reforma ela vai começar com 5 movimentos. Quais são esses 5 movimentos? Os Albigêneses, os Valdenses, por John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. O início da reforma, pré significa antes, a pré-reforma. O início da reforma vai começar com Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio, John Knox e Guilherme Farel. Desses daqui, Martinho Lutero vai se destacar e vai escrever as suas 95 teses, tá? As suas 95 teses. Agora, quais foram os precursores da reforma? Ou seja, quem deu início, quem se levantou antes para poder então forçar uma reforma religiosa através do cristianismo. Então nós temos aqui esses 3 homens que se levantaram aí, tá? Que se destacaram na sua época, que deram entregar as suas vidas em prol do Evangelho. Tá? Então, são quem? John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Então, esses homens aqui são quem? São os precursores da reforma. Tá? Então, a reforma começou por esses homens aqui. Tá? Começou por esses homens aqui. John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Tá? Então, dentro disso aqui, gente, começa-se o quê? Começa-se uma perseguição aonde a Igreja Católica ela vai se levantar, tá? E vai, então, se dividir a Igreja e vai começar, então, o quê? Começa-se, então, uma batalha, né? Uma guerra santa da época, que é chamada o quê? Que é chamada das Cruzadas. Tá? A chamada das Cruzadas. Então, vai se romper, tá? Entre o cristianismo e os muçulmanos. Então, essa perseguição, ela vai dar justamente o quê? Nessas batalhas. Ou seja, onde havia as mortes, né, em nome de Deus. As cruzadas, onde os soldados se levantavam em nome de Roma, em nome do Papa. Todos que não adorassem ou praticassem as doutrinas deles seriam o quê? Seriam mortos. Tá? E muitos cristãos morreram também. E também as perseguições religiosas que aconteceu com os muçulmanos, né, que da época aí. Tá? Então vamos lá. A igreja
as cruzadas. As cruzadas. Deixa eu pegar aqui. Tá? Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Vou apagar aqui. As cruzadas, gente. Então, o que que vai acontecer? As cruzadas. As cruzadas, tá? Houve aproximadamente umas 8 cruzadas ao longo das Guerras Santas, que muitas pessoas morreram, tá? Muitas pessoas foram perseguidas por conta de não adorar ou não seguir as doutrinas da Igreja Católica, e com isso aí teve muitas coisas que aconteceram. Então, dentre essas batalhas santas, né, a respeito das cruzadas, houve uma segunda cruzada convocada pelo Papa Urbano II, convocando todos os soldados para poder então o quê? Para poder guerrear ou batalhar em favor da igreja, tá? Em favor da igreja. Por que isso? Por conta da invasão que houve naquela época, aonde os muçulmanos, tá? Os muçulmanos queriam invadir para poder subjugar também a Igreja Católica. Então, eles vão fazer o quê? Vão convocar uma segunda, tá? Uma segunda empreitada contra esses muçulmanos, tá? Contra esses muçulmanos. Então, vamos lá. Por quê? O porquê? Qual foi o motivo da convocação do Papa Urbano II? Por quê? Então vamos lá. Foi por conta da invasão dos sarracenos nas províncias adjacentes a Jerusalém. Nas províncias de Jerusalém. Então, o que vai acontecer aqui, gente? O Papa Urbano II, ele vai convocar os soldados das cruzadas para poder defender, tá? Para poder defender contra quem? Contra a invasão dos sarracenos nas províncias adjacentes a Jerusalém, ou seja, nas cidades vizinhas que pertenciam a Jerusalém. Esses sarracenos aqui eram quem? Eram os muçulmanos e os árabes, que estavam tentando tomar território, tá?
e lutava em nome de Deus. Então houve aí uma guerra santa generalizada, simplesmente por conta de quê? Por conta dessa invasão, tá? Dos sarracenos, que eram os árabes, para tomar as cidades, províncias ou adjacentes, que pertenciam a quem? Que pertenciam a Jerusalém. Papa, então, Urbano II, vai ordenar essas empreitadas aí contra esses muçulmanos e árabes da época. Tá? Então, esse foi o motivo da segunda convocação do Papa Urbano II. Foi porque os sarracenos estavam invadindo as províncias adjacentes a Jerusalém. Então, começa aí mais uma guerra santa, cruzada sangrenta em nome de Deus, tá? Em nome de Deus. Tá bom, gente? Então, tudo isso aí, tá? Vai levar o quê? Vai levar o cristianismo, na verdade, a se fortalecer mais ainda, por conta das perseguições. Tá? Os cristãos tinham que fugir para outro lugar, levando assim a fé até chegar em outros países e em outros lugares.